Beleza. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai gravar hoje a aula número 1 de gestão da produção. É o comecinho ali da apostila, né? Aí a gente vai passar hoje por um histórico da gestão da produção, o que que é produção, etc. Vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Alisson, eu sou professor da Politécnica, já tem 2 anos, 3 anos, vai fazer 3 anos já. Eu dou aula para os cursos de segurança do trabalho, mineração, química e agronegócio, né? Eu sou formado em mineração e segurança do trabalho e administração, né? Então, essa disciplina de gestão é uma disciplina comum de vários cursos, né? E como eu já fiz administração, eu posso estar lecionando ela. Além delas, além dela, eu leciono também disciplinas específicas do curso de mineração, de química e do curso de segurança do trabalho. O que vamos ver hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o histórico da produção, passando ali pela Revolução Industrial, sistemas de produção, custos industriais e vamos finalizar a aula de hoje com produção e produtividade. Então, primeiramente, a gente vai ver as 4 revoluções industriais, as principais ali, né? A história pode ser dividida em 4 grandes momentos, quando se fala em produção. Cada um desses momentos foi marcado por algum tipo de inovação tecnológica, que transformou a forma que a gente produz, a forma que a gente fabrica, né? Que a gente vai ver que passou de uma fabricação extremamente artesanal para uma fabricação em série, uma fabricação que vai utilizar ali os maquinários. Então, a indústria 1.0, a era do vapor, né? Então, a gente tinha o tear que funcionava, né, a vapor. Foi a primeira revolução industrial na Inglaterra, quando teve a invenção da máquina a vapor. Pela primeira vez, as máquinas deixaram de depender dos homens e dos animais para a força bruta e passou a depender ali do vapor, né? Então, as máquinas conseguiam trabalhar continuamente, diferente de um ser humano. Que o ser humano ele precisa parar, ele precisa tomar água, precisa ir ao banheiro, ele precisa descansar. A máquina agora a vapor, ela consegue produzir o tempo todo, né? Então, apareceu ali o tear mecânico, que revolucionou a indústria, que aí começou a produzir em larga escala. Antes era tudo manual. Além, né, do tear, que foi o principal ali exemplo, nós temos também as locomotivas a vapor, que inovaram ali o transporte, né, fazendo com que o transporte ficasse mais rápido, mais confortável e mais fácil, né, criando ali também, né, vantagens para migração das pessoas, né? Ajudou ali naquele êxodo rural dessa época, né? Onde a gente tinha ali, a gente vai ver que tinha o feudalismo ali, os feudos, então o pessoal começou a sair do campo e vir para a cidade para trabalhar nas indústrias, né? Então tinha aí esse transporte melhor e tinha o maquinário, né? Apesar do maquinário trabalhar o tempo todo, precisava de alguém para operar, né? Precisava dos operários para estar operando essas máquinas. 2.0, produção em massa, né, por volta de 1880, onde a gente tem a primeira linha de montagem, né? Agora as máquinas serão movidas a eletricidade ou a combustão, certo? Essa segunda revolução aumentou a nossa produção, né? A gente já tinha um primeiro aumento ali, agora teve um aumento maior, né, por causa da eletricidade, por causa da forma de trabalhar, e cada trabalhador tinha uma tarefa específica que permitia com que ele pudesse fabricar mais produtos em maior quantidade. Ao invés de ele pegar o produto do início ali e fazer ele até o final, não, ele ficava responsável somente por uma parte. Apertar um parafuso, né? Colar um pedaço, uma abinha nele ali, né? Tem até o filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que fala disso, né? Ele trabalhava somente apertando parafusos, né, que era nessa revolução industrial, da indústria 2.0. Então ele só apertava parafuso, ele sai do serviço e continua querendo apertar parafuso, vem a alienação ali, né, que ele só fazia aquilo. Então ele não conseguia ver
lá na frente e não conseguia visualizar, né, a importância do trabalho dele para o setor produtivo completo, porque ele só apertava parafuso. Né? 3.0, né, agora já é a era digital, já é mais recente, né, por volta de 1969 começou a automação das máquinas, né, a terceira grande revolução, onde teve a entrada de computadores e robôs nas fábricas, né, começou a se retirar o homem e utilizar máquinas para fazer essas tarefas repetitivas, certo? A internet começou a conectar, né, o mundo com o passar do tempo ali, e a eletrônica tornou nossos produtos cada vez mais sofisticados, devido à automação. Né? Então, a gente vai ter linhas de produção operadas praticamente somente por robô, né? São fechadas ali, elas ficam enclausuradas, onde você tem mais segurança para os seus operadores. Né? O robô que faz a tarefa mais difícil, mais pesada, né? E faz mais rápido do que o ser humano, ok? E a nossa 4.0, que é a atual, né? A nossa indústria atual. Né? Agora a gente tem a inteligência artificial. Né? Vivemos hoje essa revolução. Então as máquinas estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais autônomas. Né? Anteriormente, a gente controlava as máquinas. Elas só faziam o que você dava como atividade para ela. Você programava ela para apertar parafuso. Agora, com a inteligência artificial, as máquinas estão pensando por si. Elas estão produzindo por si. Não precisa mais daquele operador ficar o tempo todo mandando a máquina fazer algo. Ela aprende sozinha e ela faz sozinha e toma decisões, né? Então, assim, nessa programação aí, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela começa a tomar decisões. O que na 3.0, quem tomava a decisão era somente o ser humano. A máquina não tinha autonomia para isso. Né? Agora, na 4.0, ela já tem, ela já pensa, né? Não como um ser humano, né? Mas ela pega ali, faz uma avaliação lógica de tudo que ela tem de informação e toma uma decisão de acordo com a comparação das variáveis que ela tem, certo? Então, aqui agora, né, a gente vai ter exemplos aí, né? Por exemplo, essas empresas de e-commerce, né? Mercado Livre, né? Amazon, Shopee, né? Que tem robozinhos trabalhando no estoque, né? Estoque ali, aonde tem todo o material, todas as encomendas, né, que serão entregues, o robozinho vai lá e pega a encomenda que a pessoa foi buscar, né? Ele vai caminhando ali por códigos de barra, QR codes e acha ali, sobe na prateleira, pega o pacote e entrega para a pessoa. Porque agora ele já tem ali a inteligência artificial. Ele já consegue pegar, ok? Então vamos, né, falar um pouquinho aí da Revolução Industrial. Começou na Inglaterra. Por que que foi na Inglaterra? Porque a Inglaterra ela já tinha uma fábrica, né, uma fabricação em larga escala de tecidos. E também teve questões políticas. A Revolução Gloriosa criou um ambiente favorável para os negócios ingleses. Tinha os camponeses que migraram para a cidade, fornecendo mão de obra, saíram dos feudos e foram para as cidades, além dos recursos naturais. Essas máquinas a vapor, elas precisavam de carvão. Né? Então a gente tinha ali carvão para as máquinas e o próprio ferro para fazer as máquinas. Então por isso que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Ela trouxe aí como impactos, né? Mudanças econômicas e mudanças sociais. Econômica, produção em larga escala, aumentou os lucros, não melhorou a economia. Né? Melhorou para os donos das fábricas, né? Porque o proletariado, que eram as pessoas que trabalhavam nas fábricas, ganhavam salários baixos, não equivalentes a seus trabalhos, né? Era diferenciado ali, o homem ganhava mais do que a mulher,
Mesmo que a mulher trabalhasse 16, 18 horas por dia, ela ganhava menos por ser mulher. Trabalhava criança na fábrica, morria gente na fábrica, né? Porque não existia lei trabalhista nessa época, não tinha nada. Surgimento ali de novas indústrias e novos mercados para essas indústrias, desenvolvimento do transporte através de ferrovias, né, locomotiva a vapor, e um crescimento acelerado das cidades devido a esse êxodo rural. O pessoal saiu do campo e veio para a cidade trabalhar. Mudança social, o trabalhador perdeu a autonomia. Agora ele é um bonequinho, né? Brincadeira. Agora ele é um subordinado da fábrica. Certo? Então, assim, ele depende daquilo, ele depende do salário dele. Diferente do campo, que ele podia plantar alguma coisa diferente, né? Ele dependia do trabalho dele, mas ele recebia, né, em troca disso. Ele plantasse muito, colhesse muito, ele ia ter muita coisa. Aqui não, aqui se ele trabalhar muito ou pouco, ele vai ganhar praticamente a mesma coisa, ok? Jornadas de trabalho muito extenuantes, muito cansativas. Eles entravam de manhã cedinho na fábrica e saíam à noite, né? Salários e condições precárias e o êxodo rural massivo. Né? Que todo mundo começou a vir para a cidade com aquela ilusão que ia melhorar, que era melhor, que ia trabalhar menos por querer trabalhar na fábrica. O legado que a Revolução Industrial deixou para a gente, né, não foram somente coisas ruins, né? A gente teve ali um alto avanço tecnológico, porque foi quando começou a utilização das máquinas, então a gente teve ali um primeiro degrau para a revolução tecnológica, um aumento na eficiência produtiva, porque antes era tudo manufaturado, era tudo artesanal, então agora você tem um produto padrão, e que é feito de forma mais rápida. E foi quando começou a administração científica, né? Quando Taylor começou a estudar a administração científica, que traz a gestão ali como ciência. Né? Ele trata a administração como ciência, que antes ela não era tratada como ciência, a gestão não era uma ciência. Então veio o Taylor, que a gente vai falar dele mais para frente, começou a estudar os tempos de trabalho, a forma de trabalho e como isso influenciava na produção. Foi quando apareceu a administração científica. Né? Foi quando ele pegou a administração e colocou ciência nela, colocou matemática nela. Né? Começou a medir, aí apareceu a administração científica. Né? Tem muitos historiadores aí que falam que a administração nasceu nessa época aqui, como ciência. Antes já existia, mas não era considerada ciência isolada, né? A administração estava junto ali com a história, juntamente com outras ciências. Aqui a administração de empresas, né, se separa do da história, né, das disciplinas gerais. Sistema feudal de produção, né, relembrando aí antes da Revolução Industrial, era marcada a Inglaterra pelo sistema de feudalismo, onde tinha, né, um senhor feudal que era dono de uma região e ele meio que arrendava as terras para as pessoas trabalharem nelas, que eram os camponeses. Certo? Então, o feudo era o local, o seu feudal era o dono, né, que ficava no centro ali. Ao redor tinha as casinhas dos camponeses e plantações. Né? Eles trabalhavam, plantavam e pagavam para o senhor feudal uma espécie ali de aluguel, digamos assim. Tudo que eles produziam, eles tinham que passar uma parte para o senhor feudal. Né? Então ele podia plantar, mas certa parte ele pagava como imposto por estar usando aquela terra, como se fosse um aluguel. Né? Só que era caro. Tá, gente? Então, assim, era tudo que eles produziam. Se fizesse um queijo, né, o senhor feudal, né, através dos vassalos dele ali, que a gente vai falar, que são, né, como se fosse o exército dele, ia cobrar, né, um queijo na casa da pessoa, ele ia lá e tirava um pedaço do queijo. A estrutura da sociedade feudal, né? Acima de todos estava o clero, né? Que eram os religiosos, os padres, bispos da época, porque a igreja comandava. Abaixo do clero vinham os nobres, né? Que eram os monarcas e os senhores feudais e o pessoal, né, da defesa militar. Abaixo vinham os servos, que eram
os camponeses, os que trabalhavam ali principalmente com a produção agrícola, que pagavam para os nobres uma espécie de aluguel. Como funcionava o feudo? Né? Ele era uma unidade produtiva completa que tinha uma aldeia onde você cultivava terra, você tinha pastagem, você tinha animais, né? Você tinha ali tudo dentro. Era uma pequena cidade. E quem mandava era o senhor feudal. Então a gente tinha aqui, né, o comitatus, que era promessa de fidelidade aos senhores, e o colonatus, proteção em troca de parte da produção. Como isso funcionava? Os camponeses moravam ali, né, e faziam o comitatus, promessa de fidelidade ao seu senhor. Ele é fiel ao senhor feudal. Se tiver uma guerra, alguma coisa, ele vai defender o senhor feudal. E o colonatus, né, proteção em parte de troca da produção. Então ele paga um imposto para ter proteção, né, em caso de guerra, né, que aí ele vai ter ali, né, vai fazer trocas ali, eu planto arroz, aí ele troca com alguém que planta feijão, ali ele vai ter água, ali ele vai ter tudo, mas ele tem que pagar, ele tem que pagar ali a sua proteção. Não durou muito tempo, né, o feudalismo, porque foi indo, né, foi tendo crises ali, escassez alimentar, né, porque tinha o problema do clima, né, e a forma que eles plantavam, né, também não era uma forma que era sustentável. Né, e o senhor feudal não diminuía imposto. Ele queria cobrar cada vez mais. Então, assim, a produção não estava dando nem para eles se alimentarem. Né? Começou ali a ascensão da burguesia, foi quando apareceu a burguesia, que são os comerciantes, porque eles tinham que trazer produtos para dentro dos feudos e levar produto dos feudos para fora. Né? Porque, por exemplo, no meu feudo tinha plantação, mas não tinha fábrica de tecido. Então a burguesia fazia esse intermediário. Né? Então eles foram ficando mais ricos do que os próprios nobres. Né? Isso daí criou uma crise econômica. Além da peste negra. Né? Nessa época que a higiene não era lá essas coisas, apareceu a peste negra e matou centenas de milhares de pessoas. A vida nos castelos, né? Os senhores feudais viviam no centro do feudo ali, em castelos, né? Que eram feitos de pedra, era uma fortaleza. Né? Apesar de ser amplo esses castelos, eles tinham pouquíssima higiene, não batia sol direito, era bem ruimzinha a vida deles ali. Mas, né, o senhor feudal morava lá, ele tinha seus empregados, né, organizava até ali torneios para se divertir. Os servos da gleba, né, os servos ocupavam o degrau mais baixo da sociedade, né, eram aqueles que cultivavam as terras e pagavam para o senhor feudal com suas colheitas. Em tempo de guerra, eles iam lutar. Eles iam para a linha de frente ali, né, do exército, para proteger os seus senhores feudais. Só que eles não tinham nenhum treinamento, eles não tinham nenhuma arma. Eles iam com pau, pedra, lanças precárias para a guerra. Então, assim, era a linha de frente mesmo para morrer, né, para acabar. Não tinham liberdade, né, não podiam se casar, não podiam mudar de local ou herdar bens sem autorização do seu feudal. Né? Era um escravo moderno, digamos assim. Trabalho constante, então ele tinha que fazer todo o serviço que o senhor mandasse e vivia em condições precárias, né, que era o que era dado, Paulo. Era o que sobrava que eles davam para ele. Aqui algumas práticas e costumes, né, o ordalho e os duelos. Não vou passar porque senão não dá tempo. A mulher na sociedade feudal não tinha nenhum direito e ela era como se fosse propriedade do marido. Ela não podia escolher seu futuro, ela não podia fazer nada, só podia cuidar das crianças, da casa, dos animais. Né? Então, assim, a mulher era simplesmente uma máquina de procriação e uma empregada nessa época. Então, eram bem maltratadas, né? Não tinham nenhum direito, né? Além ali
das questões ali, por exemplo, como o cinturão de castidade, que era colocado nas mulheres para que elas não traíssem os homens, né, e causava infecção, algumas morriam ali, mas, né, entre outros problemas ali da mulher na sociedade feudal, né, que não tinha valor. Que eu já falei, vou passar para frente, né, agora o sistema de produção europeu. A agricultura vai ser caracterizada por pequenas propriedades familiares adaptadas a altas densidades populacionais, conforme o clima. A gente tem ali a política agrícola comum, né, onde a gente tem ali o abastecimento, garantia de alimento para toda a população, proteção ambiental, né, desde 2003 foram implementadas práticas sustentáveis para que o meio ambiente fosse protegido durante a plantação, né? Controle do êxodo rural, como a gente tem agora, né? Prática sustentável, então vai ter renda para o pessoal. Então eles não precisam sair do campo, né? Vai ter gente que vai ficar no campo trabalhando com o agro. Então ali vai controlar o êxodo, não vai ter aquela sobrecarga de pessoas na, na cidade. Consequentemente, a autossuficiência. Produzir o suficiente para alimentar as pessoas sem depender exclusivamente de importações, né? Sem depender de mercado, porque ali eles vão produzir e vão já se alimentar do que eles produzirem. Sistema de produção americano. No início do século XX, dois sistemas revolucionaram a produção industrial, que foi o Taylorismo, né, do Frederick Taylor, e o Fordismo, né, do Ford. Ambos estavam estudando ali a questão da administração, como aumentar a produtividade, como aumentar eficiência na produção, né? Mas eles não estavam preocupados nem um pouquinho com o bem-estar dos trabalhadores. Pelo contrário, estavam comparando os trabalhadores a máquinas. Então eles tinham ali, né, uma medição de tempo para medir quanto tempo que o trabalhador demorava para fazer certa tarefa. E eles visualizavam os movimentos que esse trabalhador fazia, para ver se ele não estava fazendo nenhum movimento que não fosse usado diretamente na produção. Então, se ele não fizesse um movimento ali que não estava sendo usado na produção, eles anotavam, não, peraí, não é assim que você vai fazer. Você está perdendo tempo. Né? Você tem que ser eficiente. Eles consideravam ali que a pessoa chegava 8 horas da manhã para trabalhar e ficava até às 5 e não ia fazer um xixi. Ficava ali o tempo inteiro trabalhando como uma máquina. Era assim que eles queriam. Porque o salário era a base. Então, quanto mais o trabalhador produzisse, melhor. Porque o salário era o mesmo. Independente se fulano fabricou mais ou se fabricou menos. Eles começaram a fazer esses estudos, só era diferente para mulher, tá, gente? Mulher e criança. Mulheres e crianças recebiam menos, né, e homens idosos também, do que os homens jovens. É que aí eles falavam que os jovens produziam mais, os idosos já produziam menos, então recebia menos. Comparação, né, do Taylorismo com o Fordismo. O Taylorismo veio primeiro, né, começou a estudar tarefa por tarefa, criou uma hierarquização rígida, né, supervisor. Quem trouxe essa ideia de supervisor, de gerente, de alguém para tomar conta da produção foi o Taylor. Né? Porque nos estudos dele, ele verificou que quando tem alguém observando o trabalho é feito de forma mais correta e mais eficiente. Então, ele criou o supervisor, né? O cargo do supervisor, do gerente, né? Que seja alguém para ficar de olho nos outros, na produção dos outros, para que garantisse que essa produção fosse contínua, né? Controle rigoroso do tempo. Então, ele queria ali, você tem que produzir 10 peças por hora. Então, controlava o tempo.
O foco era na eficiência máxima, sem pensar no funcionário, né? Sem pensar no empregado, sem pensar até mesmo na qualidade. Ele queria uma produção alta em baixo tempo. Tiveram coisas boas, tá? Com o Taylor, somente coisas ruins, né? Uma das coisas boas que o Taylor, né, trouxe para a gente no livro dele de administração científica é a remuneração, né, ou gratificação por produção. Ele que começou a estudar isso daí. E se eu começar a pagar as pessoas não por hora, mas por produção, como é que vai ficar? Então, ele que trouxe esse conceito aí de remuneração por produção, ou gratificação por produção, para incentivar as pessoas a produzir mais. Você garante o salário base para ela e dá um extra por produção. Que aí a pessoa vai trabalhar com mais afinco, vai tentar produzir mais para ganhar essa gratificação. Certo? Fordismo, né? Veio um pouco depois do Taylor, né? E tem muitas ideias parecidas ali. O Fordismo criou a linha de montagem, a linha de produção, certo? Não é mais as pessoas que vão passando, migrando de estação em estação de trabalho, de tarefa em tarefa. As pessoas ficam paradas e quem passa é o produto. E cada um faz o seu serviço. Linha de montagem de carro começou nessa época aqui. Ford. Ford é a marca de carro. Então, essa linha de montagem foi criada para fabricar automóveis da Ford. Né? O chassi do carro, né, passa ali e vai sendo montado até o final. Começa ali só a carcassinha dele, aí vai colocando tudo, coloca porta, coloca banco, coloca tudo. Lá no finalzinho sai o carro pronto. Né? A linha de montagem fica parada. Quem movimenta é o produto. Né? Com isso você ganha tempo. Né? Diminui movimentação que não vai te trazer retorno nenhum. Funções específicas e repetitivas, né? Cada um faz uma coisa, fica parado ali, eu só vou apertar parafuso, eu só vou pintar, eu só vou colar alguma coisa. A pessoa fica parada, uma função específica. Então, é uma minimização de tarefas, não em quantidade. Não assim, não vai fazer pouco por dia, vai fazer uma coisa só, mas é o dia inteiro. Produção em massa. Como uma pessoa se especializava em uma atividade só, ela ficava expert naquilo ali. Ela fazia só aquilo ali e fazia cada vez mais rápido. Né? Se eu só pinto, eu vou pintar cada dia mais rápido, porque eu vou pegando prática, pegando experiência naquilo ali, eu vou só fazendo aquilo ali cada vez mais rápido. Então, a minha produção vai aumentar muito. Né? E padronização dos produtos. Agora fala-se da padronização dos produtos. Né, que começa a ter qualidade. Como eu sou especialista em apertar parafuso, o meu parafuso vai ficar bem apertado. E eu não tenho que pensar lá na frente. Né? Agora eu não sou pago para pensar. Eu sou pago para apertar parafuso. Só isso que eu tenho que fazer. Não tem como eu errar. É só apertar parafuso. Então isso daí padroniza. Né? Porque eu vou fazer uma atividade padrão todo dia, a mesma coisa. Então eu vou garantir que aquilo ali vai ficar bem feito. Certo? Esses sistemas disseminaram ali amplamente, influenciando inclusive as economias e a forma de produção que a gente tem hoje. Né? Pegaram ali, né, foram pegando os primeiros conceitos de Taylor e de Ford, né, fazendo ali uma avaliação e o que foi bom continuou. Linha de montagem existe até hoje. Né? Foco na eficiência máxima, controle de tempo, existe até hoje. Então, assim, foram melhorando. Né? Depois do Taylor e do Ford, veio as outras eras, era da burocracia, de Weber, veio a era das pessoas, né, das relações, quando começou a pensar mais nos colaboradores. Atualmente a gente está na era tecnológica, né? Onde além dos colaboradores, a gente coloca mais tecnologia nessas linhas de produção para aumentar a eficiência e melhorar a segurança para os colaboradores. Nessa época aqui tinha muito acidente.
Pessoas perdiam membros ali, perdia mão, perdia braço, morria, né, porque eram máquinas pesadas, máquinas perigosas, né? E a atividade era feita com muita velocidade, muito rapidamente. Então, às vezes, quando eles esqueciam a mão ali, um braço, e iam embora, né? O trabalho ali tinha condições precárias. Agora, né, a gente passou ali por esse histórico da Revolução Industrial, né, como estava a indústria, como veio essa evolução da indústria, né, e vamos passar agora para noções de custos, custos industriais. Entender o que são esses custos é fundamental para qualquer negócio. Entender o custo da produção é essencial para que você consiga reduzir esses custos e aumentar a eficiência. O que é custo, pessoal? Custo é o gasto que você tem para produzir alguma coisa ou para prestar um serviço. Todos os gastos, certo? Esse custo precisa ser bem calculado, porque é através dele que você vai criar o seu preço, certo? Como é que eu vou criar o meu preço? O preço é como quanto que eu vou vender o meu produto. Eu preciso colocar todo o custo que eu tive, mais uma percentagem de lucro. Que eu preciso ter lucro, eu não vou trabalhar para não ganhar. Então, eu coloco ali a minha porcentagem de lucro. A junção do custo e do lucro vai dar o preço. Precificar é difícil, porque a gente precifica através de cálculos que são feitos com médias, com valores médios, porque a produção não é igual todos os dias, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. A gente tem as capacidades, né? A minha fábrica tem a capacidade instalada de produzir 3.000 peças por hora. O que significa isso? Capacidade instalada é a capacidade que a minha instalação consegue produzir sem parar, com tudo certinho, durante um certo período de tempo. Essa capacidade instalada, ela não é a capacidade real da minha instalação. Ela é o máximo do máximo do máximo que eu conseguiria atingir se tudo tivesse funcionando às mil maravilhas. Então, não é essa capacidade que a gente utiliza para calcular custo. Tá? Essa capacidade instalada é para a gente saber o quanto que, assim, o máximo que eu poderia, em algum dia, sonhando, produzir. Ok? Nós temos a capacidade nominal. O que é a capacidade nominal? A nominal, eu já vou considerar fatores como, por exemplo, horas de serviço e paradas programadas. Certo? Então, a minha empresa tem uma capacidade instalada, se ela funcionar 24 horas por dia sem parar para nada, de fabricar 3.000 peças por hora. A capacidade nominal, eu vou levar em consideração jornada de trabalho. Ah, mas ela pode rodar 24 horas por dia. Pode, mas teremos paradas programadas, paradas para manutenção. Além de intervalo de troca de turno, intervalo de almoço, né? Pode ser que eu tenha que parar a minha fábrica, né? Ou, no mínimo, eu vou reduzir a minha equipe. Então, isso daí é considerado para fazer a capacidade nominal. Ela é mais próxima da capacidade real, né? Então, ali, ó, fazendo os cálculos, de 3.000 peças por hora, caiu para 2.000, que seria a minha capacidade nominal. Essa daqui já é mais próxima do real, né? Então, a capacidade instalada é o que eu consigo produzir em 24 horas sem parar. A nominal, eu considero as paradas programadas e a jornada de trabalho. E a gente tem a capacidade efetiva, que é a que realmente aconteceu. O que é essa efetiva? Ali eu já vou considerar também as paradas não programadas. Essa daí, gente, a gente só consegue calcular ela
depois que já passou o mês. Que aí eu vou colocar também as paradas não programadas. Né? A máquina quebrou, parada não programada. Vai parar e fazer. Ou faltou matéria-prima, parada não programada. Se ficou parado, não produziu. Então aí, na hora de eu pegar e fazer o cálculo do meu preço, eu vou colocar o custo que eu tive para produzir. O custo é o mesmo, gente. A gente tem. Deixa eu ver se está para frente. Tem. Vai falar. Vamos continuar então. O custo é o mesmo, a gente vai chegar lá. O que são custos, né? Custos são tudo que você gasta que está relacionado à sua produção. Isso vai ter material, matéria-prima, componentes, tinta, mão de obra, pessoas que você contratou, envio, questão de transporte, questão de logística, administração, gestão e controle. Né? O que, que seria isso daí, ó, da administração? Aluguel de fábrica, aluguel de galpão, entra na administração. Material de escritório, entra na administração. Alimentação, você vai dar um lanche pro pessoal, entra nos custos ali. Então, tudo isso daí vai criar os custos que vão estar por trás da minha produção. Temos os custos diretos, que são aqueles que são diretos, influenciam diretamente no meu produto. Exemplo, matéria-prima. Se eu for fazer brigadeiro, o leite condensado, ele vai influenciar diretamente no meu brigadeiro. Se for um leite condensado ruim, o meu brigadeiro pode ficar ruim. Se for um leite condensado bom, o meu brigadeiro tem mais chance de ficar bom. Então, a matéria-prima, qualidade da matéria-prima. Às vezes eu vou tentar diminuir esse custo aí e eu perco qualidade. Tem que tomar cuidado com isso. Mão de obra direta, né? Eu faço brigadeiros, aí eu tenho um funcionário para me ajudar. Mão de obra direta. Se ele faltar, eu tô lascado. Ele faltou, então eu não, minha produção vai cair. Né? Eu e ele produzindo, ele não veio hoje, porque ele tá doente, aconteceu alguma coisa, minha produção vai cair. É um custo direto. Né? E a gente até brinca, fala quando a gente vai, né, fazer ali cálculo de mão de obra, você sempre tem que colocar um a mais. Porque você tem 5 funcionários, 2 vai ter testado. Né? Brincadeira, mas a gente sempre tem que colocar a mais, porque pode acontecer. Ninguém pede para ficar doente. Né? Então, assim, você tem que tentar prever isso daí e minimizar. Né? E desses 5 funcionários que você tem, eles não vão trabalhar 8 horas direto sem parar. Eles vão parar para beber água, eles vão parar para ir ao banheiro, eles vão parar para se alimentar, vai parar para tomar um café, vai parar para fofocar um pouquinho. Então ele não vai ter as 8 horas trabalhadas ali completas. Aí por isso você coloca mais um, mais dois, dependendo da quantidade de pessoas. Né? Para que tenha esse respaldo da sua produção. Além disso, eu posso ter serviços subcontratados, que seriam os terceirizados, que vão nos ajudar, né, em alguma parte ali da nossa produção ou da nossa venda. É um custo direto. Né? Eu vou fazer brigadeiros. Eu tenho minha mão de obra aqui e eu compro, por exemplo, a embalagem de alguém. Né? Então, essa pessoa que faz a embalagem, ela é subcontratada. Tem que pagar ela, certo? Ou eu tenho um vendedor que vai vender para mim, tem que pagar esse vendedor, ele é subcontratado. Faço para ele e ele pega o lucro dele. Ok? Custos indiretos são aqueles que são essenciais para a produção, porém eles não dão serviço, né, lá no produto. E quando você compra um brigadeiro, você vê ali o granulado, o chocolate e a embalagem. Beleza? Mas eu tenho os custos indiretos. Eu tenho ali material auxiliar, a margarina que passou na mão para poder
enrolar o brigadeiro, a limpeza do local, as panelas que eu utilizei, né? A questão de a mão de obra indireta, limpeza do local, né? Da cozinha que foi feito, seguros e manutenção, proteção e conservação, quando a geladeira, essa geladeira gastou energia, é um custo indireto. Contas de consumo, né? Eu gastei água, gastei internet, gastei luz, gastei telefone, né? Tudo isso daí é custo indireto do meu brigadeiro, né? Não é somente o leite condensado, o chocolate, etc. Né? Eu tenho outros custos envolvidos. Esses outros custos são chamados de custos indiretos. Às vezes eu vou ter que fazer um treinamento com o pessoal. É um custo indireto, né? Eu preciso ensinar para eles a fazer o brigadeiro. É um custo indireto, certo? Continuando aqui, pessoal, ficou a imagem cortou. Vou abrir ela aqui só um momento. Eu vou mostrar ela para vocês inteira. A gente vê o exemplo. Vou trocar a tela. Para ver. Tá, né? Então vamos lá. Aqui na nossa tela, né, nós temos aqui um exemplo de apropriação de custos indiretos. Um exemplo aqui, a gente tem um custo para uma certa produção de 30 mil reais. Destes custos, 10 mil são custos diretos, diretos para a produção. A gente tem ali o produto A, o produto B, o produto C. Então, 10 mil reais vai ser dividido ali, ó, o produto A, o produto B, o produto C. Ok? Então, assim, vai ser mão de obra, vai ser matéria-prima para cada um desses produtos. Esse direto é direto do produto, né? Se eu vou fazer brigadeiro, beijinho e cajuzinho, então esses diretos. O brigadeiro vai ser o custo do chocolate, do leite condensado, né? Pro beijinho, o custo do coco. Pro cajuzinho, o custo do amendoim. Vocês podem ver aqui, ó, que tá o direto diferente, ó. Para o produto A foi 3 mil reais. Para o produto B foi 2.500, porque são produtos diferentes, certo? E isso aqui eu só vou considerar o custo direto para fabricar esse produto. Para o produto C, 4 mil. Agora o indireto. O indireto eu preciso fazer um rateio. Né? Como assim? Eu preciso diluir esse custo indireto em todos os meus produtos, em toda a minha produção. Certo? Como é que eu faço isso? A gente divide de acordo com o custo total, né? O custo direto de cada produto. Aquele produto que tem um custo direto maior, consequentemente, eu vou colocar um indireto com uma porcentagem maior. Aquele que tem um custo mais baixo, consequentemente, eu vou jogar o custo indireto mais baixo. Porque, lembrando, esse custo vai compor o meu preço. Se eu colocar o custo indireto igual para todo mundo, aquele produto que deveria sair mais barato, porque ele é mais barato de se produzir, ele vai sair com um valor alto, certo? Então a gente pega esse custo indireto e dilui de acordo com a proporção dos custos diretos. Né? Ali foi feita uma divisão. 30% dos indiretos foi para o produto A, porque ele tem um gasto médio. Né? Dos três, ele fica mediano, 3.500 o direto. Então, o indireto para ele foi 30%. 30% dos 20 mil custos indiretos. Então, 30%, 6 mil. Então, o custo aqui do produto A vai ser 3.500 mais 6 mil. Então, eu tenho como custo do meu produto A 9.500. Ok? O produto B,
2.500 era o direto dele, é o mais baixinho, então eu joguei 20%. Okay? Então, 20% do custo indireto dá 4.000. Então, o custo total desse produto B vai ser 2.500, que é o direto, mais 4.000, que é o indireto. Então, 6.500. Ficou abaixo do produto A, que ele é o produto mais baratinho. E o produto C, que é o mais caro, 4.000 aqui, o amendoim está mais caro que chocolate, eu joguei 50%. 50% dos indiretos. 50% de 20.000, 10.000. Então, meu produto C vai ter um custo total de 14.000. E eu vou considerar isso daqui para precificar, para colocar o preço. De cara, a gente já vê que o produto C vai ser o mais caro e o produto B vai ser o mais barato. Porque eu diluí o custo ali de uma forma mais harmoniosa entre os três produtos, para não ter divergência na hora de colocar o preço. Certo? E vocês podem talvez me perguntar, mas professor, o indireto está o dobro do direto. Mas é assim mesmo, tá? Muitas das vezes acontece isso, porque são muitos custos indiretos. E é onde muita gente erra na hora de empreender, na hora de abrir empresa, de administrar, porque não leva em consideração os indiretos ou não levanta eles de forma correta. Levanta ali, né? Às vezes lembra de levantar, quem está fazendo brigadeiro, levantar o gás, mas não pensa na depreciação das panelas, né? Na depreciação dos utensílios. Que hoje eu tenho uma colher de pau para fazer o brigadeiro, amanhã ela quebra. E eu não usei, eu não pensei nisso quando eu calculei o custo. Então, é um custo que vai chegar na minha empresa, minha fábrica de brigadeiros, e não vai ter como eu pagar, porque ele não foi previsto ali nos indiretos. Que a gente tem que prever a depreciação dos produtos, das máquinas, certo? Dos utensílios. Né? O que que é isso? Uma hora vai quebrar. Né? Eu uso, por exemplo, uma panela, com o tempo, essa panela não vai servir mais para mim. Daqui a algum tempo, eu vou ter que trocar essa panela. Então, eu tenho que diluir esse custo dessa panela a partir de hoje. Para lá na frente, na hora que ela quebrar, eu já paguei o custo dela. É a mesma coisa a colher. Se acontece de eu não colocar ali no indireto e quebra, eu vou ter que tirar do meu lucro para pagar. E nisso meu lucro abaixa. Porque eu não vou, não é custo direto, é indireto. Eu não calculei, eu não previ ele, então eu retiro da onde dá para retirar. E o único lugar que dá para retirar é o lucro. Porque o custo eu já recebi e já paguei. Tudo que eu estava devendo. Certo? Então, sempre, né, pensar nesses custos indiretos. Né? Que às vezes a gente só vê o custo direto. Eu vou trabalhar no lugar e falo, nossa, o cara tá milionário, ele ganha dinheiro demais. Porque ele só gasta aqui, ó. Desculpa. Ele gasta 50 centavos para fazer um brigadeiro e tá vendendo ele a 2. Mas aí você só vê o custo direto. Você não vê o restante. Você está vendendo ele a 2, o custo dele deve estar mais ou menos 1,20, por aí. É que coisa artesanal, o pessoal costuma jogar 100%, né? Pode ser R$ 1, se ele calcular direitinho. Mas não chega mais do que 100%. Até os produtos artesanais, eles já estão baixando aí essa percentagem de lucro. Antigamente era 100%. Atualmente, a não ser agora com o tal do gourmet, né, que tudo agora é gourmet, que eles estão jogando preço lá em cima, né, outras coisas aí artesanais, principalmente de culinária, né, o pessoal usava muito 100%, agora eles já estão começando a baixar um pouquinho por causa de concorrência, certo? Espero que vocês tenham entendidos aqui a forma de separar esses custos diretos e indiretos, né, no nosso no nosso produto para a gente poder precificar. Né? E eu tenho ali o meu custo, agora eu jogo a minha margem de lucro. Né? A minha margem de lucro eu vou escolher por porcentagem. Eu quero ganhar 100%. Então, se o meu custo aqui, ó, do produto A deu 9.500 para produzir, sei lá, 100 produtos,
Então, eu vou vender esses 100 produtos a 18 mil. Se eu quiser uma margem de lucro de 100%, aí eu vou dobrar. Se eu quiser uma margem de lucro de 50%, aí aqui deu 9.500, eu jogo mais 50%, que aí vai dar 14 alguma coisa, né? Então aí eu tenho a minha margem de lucro. Aí a gente coloca de acordo com, né, o produto que você está produzindo. Quando é revenda, costuma ser 30%. Eu vou revender, então eu compro e jogo 30% para eu pegar a minha parte. Né? E vai mudando. Aí eu tenho que ver também, né, que eu fabriquei. Eu vou passar para um representante vender ou eu vou vender? Se eu for vender direto para o consumidor, eu consigo uma margem de lucro maior. Eu consigo ali 70%, 80%. Agora, se eu passar por um intermediário, essa taxa vai ser diluída entre eu e ele. Esse lucro vai ser diluído. Ao invés de eu ter 70% de lucro, eu vou ter 40%, ele 30%. Porque ele tem que ter o lucro dele, porque ele está trabalhando, ele está vendendo. Certo? Agora, se eu faço o marketing da minha empresa, eu que vendo, aí fica tudo para mim. Aí o marketing entra aqui como custo indireto. Aí aumenta o meu custo também. Por isso que tem muita gente que fabrica e não vende. Entrega para alguém vender. Porque teria mais custo, teria que contratar mais mão de obra para fazer a venda. E talvez não seja interessante ou a pessoa não tenha o dinheiro para investir naquele momento. Então ela faz e entrega para alguém vender. Ela fica com a margem de lucro menor, mas é garantida aquela margem de lucro dela. Ok? Vou voltar aqui o slide. Então o fluxograma ali passou, né? Falando ali dos custos de, diretos de 10 mil e indireto de 20 mil. Agora, a gente viu custo direto e indireto, nós veremos agora custo fixo. O que é o custo fixo? Vamos lá. O nome dele já fala, é fixo, ele não muda. Independente se eu produzir ou não, independente se eu vendi ou não, ele é fixo. Todo mês eu tenho que pagar ele. Não varia com a produção ou com as vendas. Exemplo de custo fixo, gente, aluguel. Se a minha fábrica não é minha, o aluguel eu tenho que pagar todo mês. Mesmo que eu dê férias coletivas para todo mundo, o aluguel está lá. É um custo fixo. Segurança e vigilância, mão de obra, é custo fixo. Até um certo ponto, mão de obra é custo fixo, tá? Pode ser em algum momento que parte dela se torne custo variável. Mas se são empregados fixos, que têm um horário fixo de trabalho, a remuneração fixa deles é um custo fixo. O salário deles é fixo. Ok? Aí, se tiver que fazer hora extra, aí já não é custo fixo mais. A gente vai ver ali na frente que vai ser um custo variável. Né? Manutenção das máquinas é custo fixo. Serviços básicos, como água, energia, telefone. Né? Esses serviços básicos, eles dão uma variadinha com a minha produção também. Então, tem alguns setores que eu não posso considerar, por exemplo, a energia como custo fixo. Eu considero ali, quando eu pego a conta de energia, vem ali um custo fixo, né, de instalação, digamos assim, de, como é que fala? Eu esqueci a palavra, gente. De você ter disponibilidade. Você tem uma taxa de disponibilidade. Aquilo ali é fixo. Mas aí a seu consumo vai ser de acordo com a sua produção. Se eu produzir mais, eu vou gastar mais. Se eu produzir menos, eu vou gastar menos. Essa questão de água e energia depende, tá, gente? Uma parte é fixa, a outra não. A outra é variável, né? Se a minha fábrica precisar. Agora, por exemplo, eu vou fazer brigadeiro só durante o dia, né? Vou mexer na mão. Eu não vou gastar energia elétrica, vou gastar gás. Aí, talvez a minha energia elétrica pode ser fixa aqui. Vai ser somente a iluminação ali, né? Ou somente para ligar um telefone, alguma coisa, assim, tá?
Custos variáveis e híbridos. Os variáveis, eles vão variar de acordo com a minha produção. Se eu produzo mais, eu gasto mais. Primeiro exemplo, matéria-prima. Né? Se eu for fazer 30 brigadeiros, eu vou gastar uma lata de leite condensado. Se eu for fazer 60 brigadeiros, eu vou gastar 2 latas de leite condensado. Ok? Matéria-prima. Serviços. Se eu vou fazer 30 brigadeiros, eu vou deixar no fogo 20 minutos. Então, eu vou gastar um valor X de gás. Se eu for fazer 60, eu vou ter que deixar 40 minutos. Então, eu vou gastar 2x de gás. Serviço. Né? Demanda, aumenta com a demanda. Ali colocou água e luz, por exemplo. Se é algo, uma produção, uma indústria e é elétrica, quanto mais eu produzo, mais eu gasto de energia. Quanto mais eu produzo, perdão, eu gasto mais água, né? E assim vai, consequentemente. Então, alguns serviços são variáveis também, ok? E salários extras. O salário fixo, é custo fixo. Salário extra é extra. Né? Como assim? Hora extra, né? Não consegui atender o meu pedido. Hoje, o pessoal vai ter que fazer hora extra. Custo variável. Aumentou com a produção. Ou peguei uma encomenda muito grande, eu vou ter que contratar mais gente temporária. Aí entra como custo variável. Então eu vou produzir mais, mas eu vou contratar alguém para me ajudar a fazer esse produto. Então é um custo variável. Né? Alguns custos podem ser híbridos, que é o que a gente falou. Como, por exemplo, a água e a luz, que tem a parte e tem a parte variável. Né? Você vai ter ali a disponibilidade dela, uma taxazinha que você paga de ter a energia disponível e o consumo. O consumo é variável. Aí é chamado de custo híbrido, porque parte dele é fixa e parte é variável. A mesma coisa o salário. Salário, se eu não pagar hora extra nem nada, é fixo. Agora, se eu tiver que pagar hora extra, se eu tiver que contratar mais gente, ele já fica com uma parte variável. Por isso que ele é um custo aí considerado como custo híbrido, ok? Depois que a gente falou de custos, né? Lembrando lá, a gente tem os custos diretos e os indiretos. Quando eu for calcular preço, eu vou colocar o custo variável e o custo fixo também, ok? Então, o variável vai entrar em qual? No direto ou no indireto? Depende. Matéria-prima é direto, que é variável, né? É, mão de obra, não, mão de obra vai ser, depende, né, gente? Pode ser indireto, né, mão de obra. Vamos lá, salários extras, é indireto, mas entra ali como custo. Bom, produção versus produtividade. Né? São duas palavras parecidas, né, mas têm conceitos diferentes. Vamos ver a diferença. Essa diferença tem a ver com eficiência. O que é produção? Produção ali é o escopo abrangente que vai desde a concepção até a obtenção de bens ou serviços. Ou seja, é a quantidade de produtos que você fabricou em um determinado período de tempo. Né? Por exemplo, ali, ó, produção 1.000 unidades por mês. Isso daí é produção. 24 horas de operação, a fábrica funcionando continuamente, 24 horas produzindo, ok? 50 funcionários trabalhando na linha de produção, são números da produção, certo? São valores. Aumentar a produção nem sempre está relacionado com o aumento da produtividade. Isso daí pode chegar a afetar até mesmo a qualidade do produto ou do serviço. Então, a gente precisa verificar essa questão, né? Verificando ali se vai ter hora extra, se vai ter turno diferente, etc. Produtividade. Né? Produção tem a ver com número, quanto que produziu. Produtividade vai ter a ver com eficiência. Como assim? Produzir mais gastando menos. Isso é produtividade.
Algo que é muito produtivo é algo que é muito eficiente. Você gastou pouco para produzir muito. Você ter uma produção alta nem sempre significa que você teve uma boa produtividade. Às vezes eu produzi 200 peças de um determinado equipamento, só que eu demorei muito tempo. Eu tive que pagar hora extra, eu tive que contratar mão de obra, eu perdi peça pra caramba, né? Porque no afobamento de fazer 200 peças ali, o pessoal acabou matando peça pra caramba ali no torno, certo? Então, isso daí você teve uma produção alta, mas não foi boa a sua produtividade, certo? Aí outra equipe produziu 100 peças, mas gastou pouco tempo, não precisou de hora extra, quase não teve nenhum refúgio, né? Que é quando eu tenho uma peça que não está dentro do padrão, eu tenho que jogar ela fora ou voltar para a linha de produção, né? Então, assim, se você for comparar produção, a equipe que fez 200 peças teve uma produção maior do que a equipe que fez 100. Mas nesses dois cenários, a equipe que fez 200 não teve boa produtividade, enquanto a que fez 100 teve uma produtividade excelente, certo? Então a gente precisa trabalhar a questão da produtividade. Logicamente, produzir rápido, né? Mas de forma eficiente, gastando o mínimo possível, sem comprometer a qualidade do meu produto, ok? Ali está um exemplo, né? Eficiência, alta eficiência, aproveitamento melhor dos recursos, né? Gastar menos energia, né? Gastar menos matéria-prima, gastar menos mão de obra, não precisar de hora extra. Eficiência, redução do tempo, processo mais rápido, mais com qualidade, tá? Eficiente, processo mais rápido e eficiente. Vou fazer mais rápido, mas a minha peça vai sair com a qualidade que eu quero. Com a qualidade necessária ali. Não vou fazer correndo e fazer mal feito. Ok? Economia, né? Menos desperdício de material. Isso é produtividade. Eu vou desperdiçar menos. Então, eu vou ter uma melhora na minha produtividade. Tem muita empresa que fala muito de meta de produção e esquece da produtividade. Como assim? Eu quero entregar, né? Eu tenho uma usina, por exemplo, vamos pegar a mineração. Tenho uma usina, né, de ferro e eu quero produzir 500 mil toneladas na semana de concentrado. Beleza, eu quero uma produção de 500 mil toneladas. Aí eu vou produzir, né? Vai chegar minério para mim, eu vou rodar na usina ali sem parar, porque eu quero 500 mil toneladas na semana. A minha bomba está entupindo, o meu britador está tá afogando ali com o material, a minha usina está quase parando, eu estou usando ela ali já no finzinho dela, e eu consigo alcançar as 500 mil. Bati meta de produção, mas não foi eficiente. Bato essa meta, vendo, né? Consigo produzir 500 mil numa semana. Só que eu arrebento com a minha fábrica inteira. E essa fábrica minha fica 2 semanas parada para consertar. Não foi produtivo. Não foi produtivo. Né? Isso daí é uma crítica que a gente faz, né? Com as empresas atuais. Porque eles batem muito na tecla de produção, de querer produção, né? E acaba perdendo na produtividade. É aquele trocar 6 por meia dúzia. Você produziu 500 mil numa semana, mas vai ficar 2 semanas parado. Então é como se você tivesse produzido 200 mil em 3 semanas. Então, é uma crítica mesmo, pessoal. Tem muita empresa que roda assim, infelizmente. Né? Que está visando só lucro, 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 e a fábrica está caindo, e funcionário machucando, e produto saindo horroroso, e eles fazendo, porque só foca na produção, não foca na produtividade. Né? A gente, como técnico, a gente tem que aprender a ver isso e alertar. Porque enquanto é uma máquina que está quebrando, beleza. O problema é quando começar a machucar.
Então, sempre fiquem atentos, tá? Técnicos de química, técnicos de mineração. Né, vocês estão lá dentro da fábrica, né? Lógico, são subordinados, mas tenham senso crítico. Tá? O supervisor, o chefe mandou rodar, você sabe que não dá, que a máquina não aguenta, não roda. Tá? Porque isso daí pode custar não somente dinheiro, tá? Pode custar aí um, um membro de vocês, ou até mesmo a vida de vocês. Então, buscar a produtividade também entra a questão de segurança. Né? A gente tem que ter um maquinário que é eficiente e seguro. Então, assim, a partir do momento que eu começo a usar a minha fábrica a exaustão, até o final dela mesmo, aumenta demais o risco. Tá? E também, quando eu quero aumentar demais a minha produção, não penso na produtividade, eu desgasto as pessoas. Esse desgaste aí reflete na produção. Reflete, perdão, na produtividade. Ele produz 500 mil na semana, mas na outra semana ele está no hospital. Ele está com dor em tudo, tadinho. Então, né, equilibra aí, gente. Equilibra. Produtividade é melhor que produção. Gestão de processos produtivos. Né? A gestão desses processos aí traz para a gente algumas ferramentas que a gente pode usar diretamente na nossa produção. Né? Essas ferramentas são mais voltadas ali para a melhoria contínua dos meus processos, certo? Isso daí a gente já vai ver, por exemplo, nas próximas aulas, um pouquinho sobre essas ferramentas, né? Primeiro exemplo ali, o método 5S, né? Que traz para a gente ali, resumidamente, né, dicas, ferramentas para organização e limpeza no ambiente de trabalho. Quanto mais organizado, mais limpo o meu ambiente de trabalho, mais produtivo ele fica, porque menos cansativo ele fica. Você perde menos tempo tendo que organizar toda hora, né? Você estressa menos procurando as coisas que você sabe aonde está. Então isso aumenta o seu tempo de trabalho, né? E aumenta também sua satisfação de trabalho, né? Você chega numa oficina, tá tudo organizadinho, as ferramentas todas certinhas no local corretinho ali, igual aprendeu lá no curso técnico. Você dá gosto de trabalhar. Agora você chega numa oficina que você não acha nada, tá tudo sujo, tudo bagunçado, tropeçando em cabo, o chão cheio de foligem, de tudo, te dá preguiça, preguiça de trabalhar. Porque você pensa, meu Deus, para eu achar uma chave de boca, eu vou ter que procurar aqui, né? Eu não sei nem onde é que está. Então o método 5S, ele ajuda a gente nisso. As grandes empresas trabalham muito essa questão do 5S para organizar, até porque, né, a gente vai trabalhar em empresas aí que rodam 24 horas por dia. Quem está trabalhando hoje, amanhã está de folga, não está lá. Quem trabalhou de dia não vai estar lá à noite. Então tem que ter um local específico para as ferramentas, para as coisas, porque para funcionar, para a empresa rodar e não depender de uma pessoa só. A gente vai ver mais a fundo aí o 5S. PDCA, outra ferramentazinha, é o ciclo PDCA. Ele é um ciclo. Né? Um ciclo de quê? A gente utiliza ele para processos de melhoria contínua. Nada está tão bom que não possa melhorar. Então, eu vou estar sempre ali analisando os meus processos para ver o que eu posso melhorar neles. Aí eu rodo o ciclo do PDCA, que, traduzindo ali, seria planejar, o P, o D, fazer, o C, checar, e o A, agir. Né? A gente vai ver na próxima aula esse ciclo PDCA. E tem também o Kaizen, né? Que é uma filosofia de melhoria contínua também. Só que esse aqui traz para a gente pequenas mudanças constantes, enquanto o PDCA já são mudanças maiores, mudanças que são planejadas, avaliadas, né? Colocadas em prática e avalia. Se tiver alguma coisa para mudar, você roda de novo o PDCA. O Kaizen já é uma filosofia de pequenas ações geram grandes resultados. Né? A forma que você dá bom dia para a pessoa. Né? Eu chego com a cara ruim todo dia, não falo nada com ninguém. Aí, a partir de um certo período, aí eu começo a chegar e falar bom dia. São pequenas mudanças.
e refletem lá na frente. Então, essa questão do bom dia, reflete. Né? Você tem um chefe que nem fala com você direito, fica ruim de trabalhar. Né? Agora, se ele começar a te tratar melhor, né, você vai ter até mais abertura para conversar com ele sobre melhorias, sobre mudanças. Né? Então, isso daí é o Kaizen. Né? Pequenos gestos, né? Pequenas mudanças vão gerar mudanças constantes, melhoria constante, certo? Então, esses métodos aí vão trazer para a gente muitos benefícios. Né? E nós veremos essas ferramentas na próxima aula. Deixa só eu verificar aqui. Não falamos custo fixo, custo variável. Isso mesmo. Né? E a gente vai falar ali de gestão da qualidade, padronização de produtos, PDCA e etc. Certo? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, podem passar para a tutora de vocês, certo? Eu vou estar mandando o slide para ela. No slide tem meu telefone também. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim, pode perguntar. Aí eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. Né? E eu estou à disposição de vocês. Nossa próxima aula é mês que vem, né? E a gente continua a partir daqui, com as páginas que foram separadas para o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula.